Amigos, bom dia para todos vocês. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu confesso que faz um bocado de tempo que eu não fico nervoso de fazer uma palestra ou algo parecido, mas isso está acontecendo exatamente nesse momento. Então, peço a vibração amiga de vocês e que a paz de Deus esteja nos envolvendo hoje para que seja um bom trabalho. Pode passar primeiro para a gente? Como a Abigail anunciou, nós vamos falar sobre Pedro e João, o jovem na casa espírita, o trabalho desse jovem na casa espírita. Vocês devem perceber que a escolha não é fortuita. Quando nós escolhemos Pedro e João, estamos pegando exatamente o apóstolo mais velho, o apóstolo mais jovem do Cristo. É a partir desse tipo de reflexão, a partir da composição desses dois personagens, de como eles de alguma maneira atuam no crescimento do cristianismo, na divulgação da mensagem do Cristo e na possibilidade de fazer a boa nova alcançar novos corações, porque nós vamos pensar como deveria ser um trabalho em uma casa espírita que tem a união dos mais velhos e dos mais jovens. Eu queria, rapidamente, me apresentar um pouquinho mais. Eu sou o Valdir, eu tenho 24 anos de idade, eu trabalho na Casa Espírita e trabalho na direção do Departamento de Evangelização do Jovem. Na Casa Espírita, de alguma maneira, eu coordeno a mocidade desde os 16 anos de idade, tive pequenas participações em coordenação de grupo de estudo, que não foram muito para frente por causa de incompatibilidade de horário, coordenei rapidamente um grupo de esperando durante 1 ano e meio, estive na coordenação de ronda noturna, trabalhando em outros trabalhos como campanha do quilo, como visita do Candário, durante espaços de tempo que foram se pipocando, além de uma ou outra atividade como organização de eventos, de saraus, etc, etc. Vocês devem estar pensando, o que você está falando de você? Vim aqui para ouvir isso. Mas o objetivo não é falar de mim, mas é falar de um modelo de gestão de casa espírita que permite que o jovem esteja na condição de protagonista da construção do movimento. Então o que importa ao falar disso não é o que o Valdir fez até agora, mas como que a casa possibilitou que jovens da idade do Valdir, mais jovens que Valdir, um pouco mais velhos que Valdir, estivessem em condições de participar do movimento juntamente com aqueles que estão trabalhando há 20, 30, 40 anos na mesma seara do Cristo. É a partir disso que nós vamos pensar o que é esse trabalho do jovem na casa espírita. Então, primeiro a gente passa um pouquinho para refletir sobre como que é a comunidade. Está vendo automático? Então volta 3. Aí, boa. Como que a gente vai ver como é que era esse trabalho na comunidade apostólica? Ou seja, como que na Casa do Caminho, no primeiro grupo, na primeira reunião de pessoas em torno do cristianismo, havia esse tipo de trabalho. A gente sabe que lá era tudo coletivo, né? Inclusive as posses. Tem um versículo em Atos dos Apóstolos que é engraçado. Todo mundo chega, dá todo o dinheiro que tem, que aí os apóstolos veem o que eles fazem, né? Você não podia chegar e ser rico, ou você não jamais chegava e era pobre. Tudo era de todo mundo. Então essa ideia de comunhão de bens, de comunhão de pensamento, de comunhão de ideais, era comum e era algo extremamente importante nessa comunidade inicial. Nessa comunidade, cada um recebia segundo suas necessidades. Ao mesmo tempo, trabalhava segundo as competências que tinha. Então, nós temos pessoas pregando o Evangelho do Cristo, enquanto temos aquelas que cuidam dos enfermos. Nós temos pessoas que cuidam da limpeza, como temos aquelas que cuidam da organização da logística, porque tem que comprar comida, porque tem que lidar com alguma coisa e outra. Dentro mesmo da comunidade apostólica, é claro para nós que a divisão de trabalhos é necessária. Mas essa divisão de trabalhos nunca era feita de uma maneira que um trabalhador era inviabilizado de estar junto com o outro. Eu imagino, se vocês conseguem assim, reflitam sobre Pedro, João, Tiago e vários outros, né? O Estevão, todos trabalhando na comunidade cristã. E eu falo assim, olha, você não pode fazer isso nessa sala aqui não, porque essa sala aqui é o meu departamento. Você consegue imaginar uma coisinha acontecendo lá na Casa do Caminho? Se isso não acontecia entre os cristãos primitivos, qual será o sentido de repetir esse tipo de comportamento nas casas espíritas contemporâneas? Embora isso aconteça em alguma medida. Será que a gente consegue ver os apóstolos brigando um com o outro e dizendo, não, mas isso é da minha alçada, você não tem que se meter nisso? Ou então o contrário, não, mas isso é problema do seu departamento, eu não vou interferir. Será que é possível imaginar Pedro em briga com o Tiago falando isso? Não, isso aí é você que resolve. Todo o trabalho na comunidade apostólica era dividido e coletivo. As decisões eram tomadas em conjunto.
Inclusive eram assembleias lindas, né? Na época do Atos dos Apóstolos, os espíritos estavam bastante radiantes em termos de manifestação. Você pega a Bíblia, tem manifestação mediúnica na Bíblia inteira, né? Agora, o Atos dos Apóstolos, página sim, página não, tem um negócio acontecendo. Ou é espíritos se manifestando, ou é gente falando em língua diferente. Então, Atos dos Apóstolos tem efeito mediúnico o tempo todo. E os espíritos estavam juntos o tempo inteiro daqueles indivíduos para tomar as decisões. Se a gente parar e pensar um pouquinho, os espíritos também estão junto de nós o tempo inteiro. Por vezes, o nosso orgulho, por vezes, a nossa necessidade de fazer o que a gente acha que é certo, de se mostrar para o outro, pode arrefecer a influência deles. Mas é possível escutar lá no fundo qual que é a vontade de Deus para nós. E esse é o desafio do trabalho na casa espírita. Qual que é a minha vontade nesse trabalho? Qual que é a vontade do Pai? Qual que é a minha possibilidade de contribuir com a obra do Pai dentro dessa casa? Isso é algo que ninguém responde claramente para si, né? É algo que a gente vai respondendo ao longo da vida, pelo menos é o que me parece, né? Cada ano parece algo diferente, a gente nunca consegue achar exatamente o correto. Mas essa tem que ser a busca incessante, para que a gente não trabalhe para nós, mas trabalhe pelo Cristo. Na casa espírita, a gente tem uma divisão em departamentos. Tem departamento de divulgação doutrinária, departamento de evangelização do jovem, departamento da criança, departamento de assuntos da mediunidade, departamento de assistência e promoção social espírita, etc, etc, etc. Esses departamentos têm funções muito claras e muito definidas. O departamento da criança vai cuidar da evangelização das crianças e de todas as tarefas que sejam especificamente voltadas para esse grupo. O departamento do jovem vai cuidar das mocidades espíritas e, mais uma vez, das tarefas para esse grupo. Divulgação doutrinária vai lidar com palestras, com grupos de estudos, com talvez até mesmo a avaliação dos livros que vão ou não vão para a livraria ou para a biblioteca. O fato é que as funções são bem divididas, concordam? O problema é que nós confundimos divisão de funções com deixar as funções em níveis separados umas das outras. Na hora que alguém nos dá uma sugestão do departamento que estamos trabalhando, a gente pergunta: o que essa pessoa tem a ver com isso? Não trabalha, não conhece, sabe como é que é o trabalho. Na hora que alguém pontua algum elemento que poderia ajudar no nosso trabalho, às vezes nosso orgulho fala mais alto, a gente não quer ouvir. Mas na comunidade apostólica, todos trabalhavam juntos. Não é isso que tem que ser criado? E o DEG, em larga medida, durante muitos anos, funcionou como uma espécie de grupo à parte dentro da casa espírita. Da casa espírita de um modo geral. Eu falo casa espírita, parece que é a casa espírita, né? Tem uma casa espírita com esse nome de fora, né? Dentro dos centros espíritas de modo geral, o DEG era praticamente uma ilha à parte. Pesquisando um pouquinho, afinal de contas, por que isso aconteceu? Ora, houve uma época na história contemporânea da nossa civilização ocidental que a gente teve um grande movimento de afastamento da juventude daqueles que eram mais velhos. Um dos lemas era assim: não confie em ninguém que tenha mais de 30 anos. Então, ó, é nós na fita, os jovens juntos e pronto, acabou. Isso levou ao surgimento do movimento hippie, isso levou a toda aquela ideia de sexo, drogas e rock and roll, na década de 70, final da década de 60. Então houve um movimento muito forte nesse sentido. Então, de duas maneiras, isso contaminou as casas espíritas. De uma, os jovens, às vezes, empolgados demais, queriam necessariamente gerir-se a si mesmos, queriam estar afastados do resto da casa e fazer aquilo que eles bem entendessem. Ao contrário, gerou das casas espíritas um afastamento. Poxa, jovem é maluco. Se jovem quer ir e quer sexo, drogas, rock and roll, isso está errado, isso não cabe numa casa espírita. Então, o preconceito de ambos os lados criou uma cisão em um movimento espírita de jovens e adultos que era profícuo durante muito tempo, pelo menos desde a década de 40. Nesse momento, começaram a surgir mocidades espíritas que tinham em seu interior tesoureiros, diretores de assistência social, diretores de divulgação doutrinária, secretários. Então a gente tinha uma mimetização, uma imitação do modelo da casa como um todo dentro do contexto da mocidade. E é engraçado, quando eu era bem mais novinho, às vezes a gente fazia umas coisas, vamos fazer uma rifa para a gente comprar tal coisa para a mocidade. Aí hoje em dia a gente fica mais velho, a gente vai entendendo, a gente estava querendo tal coisa para a mocidade. Aí a diretoria fala: tudo bem, a gente compra. Aí, primeira vez que isso aconteceu, eu me assustei, eu confesso. Porque no momento inicial a gente tinha, passava perto que a gente queria resolver tudo por nós, né? Vamos comprar, vamos dar um jeito, vamos fazer um teatro, vamos fazer, sei lá, malabarismo no sinal. O jovem tem umas coisas meio malucas, né? Então o jovem queria de qualquer maneira resolver sozinho. E de repente, a gente percebe que existe um grupo de pessoas que estão muito mais tempo no movimento que está conosco. E isso é muito bom.
É importante que essas duas coisas aconteçam. Aqui tem alguns jovens da caravana, que os jovens entendam que há gente trabalhando com o jovem. Que os adultos entendam que os jovens trabalham com eles. E que nós consigamos trabalhar esse interdepartamento de forma salutar, de forma verdadeira e de forma honesta. Não por nós, mas pelo Cristo. Não pelo nosso orgulho, mas pela continuidade de um trabalho que já tem mais de 150 anos e que a gente tem a obrigação de fazer bem feito. Aqui, bom, já falamos um pouquinho disso, né, de comunicar entre esses departamentos. Pode mais um. E o departamento de evangelização do jovem acaba recebendo hoje para nós uma atenção um pouquinho maior, já que o nosso tema é jovem. Então falamos já dessa possibilidade, não muito positiva, de o departamento do jovem acabar se tornando um apêndice das casas espíritas. O pessoal que é mais chique usa o copinho, né? Acaba ficando com a garrafinha mesmo. A garrafinha da Chua. Bom, esse departamento de evangelização do jovem é um departamento voltado para um grupo bem específico. O jovem é diferente da criança. O jovem é diferente do adulto. Nós não podemos dizer que tudo funciona da mesma maneira. Eu acredito que eu conheço pouquíssimas pessoas, talvez eu nem encheria 3 dedos na mão, que conseguem falar com a mesma qualidade para crianças, jovens e adultos, sem grandes dificuldades, sem grandes problemas. É diferente e é muito difícil. Eu, particularmente, sou um desastre com criança. Já me colocaram na sala de evangelização algumas vezes, eu percebi que tem que aprender muito para conseguir dar conta. É difícil. Muita gente consegue fazer isso tudo em mocidade, chega para fazer palestra, passa perto. E o contrário, muitos palestrantes excelentes, às vezes entram na sala da mocidade e não dão conta. Por quê? E agora a gente fala especificamente das características do grupo de mocidade. É um grupo essencialmente dinâmico, essencialmente cheio de dispersões dentro do mesmo tema. Você prepara uma coisa do início ao fim bonitinha e de repente o jovem levanta a mão e fala: e se por um acaso? E faz uma pergunta assustadora. Se você não está preparado para aquilo, rapaz. E aí a gente não está preparado, a gente faz assim: pois é, cada caso é um caso, continua naquilo que a gente estava preparando. Aí esse jovem está acostumado com um grupo em que isso acontece o tempo inteiro. Pergunta de um lado, pergunta de outro, ideia vinda de um lado, ideia vinda de outro, e alguém levanta a mão porque faz ciências sociais e cita alguma coisa da faculdade que ajuda a complementar aquilo, o outro cita alguma coisa da psicologia, aí o mediador tenta trazer as duas coisas juntas, o jovem vai formulando a ideia, e vai construindo um conhecimento que é dinâmico. Conhecimento que, se a gente parar para pensar, é muito semelhante ao tipo de conhecimento que o jovem hoje constrói no mundo em rede. Um conhecimento interligado, interconectado, interdisciplinar durante todo o tempo. O que, se nós voltarmos em Kardec, é essencial para a boa compreensão da doutrina. Em O Livro dos Médiuns ele diz: o Espiritismo deve se importar com todos os fenômenos da ciência, da sociologia e do comportamento humano. Com todos. O Espiritismo então tem que se preocupar com as relações interpessoais, com as convulsões sociais, com as dificuldades psicológicas, com esse expandir do cyberespaço que entra cada vez mais em nossos dias. Tudo isso é sim matéria do Espiritismo. E quando nós temos um ambiente de participação coletiva, que é o que pode ser feito em mocidade, nós temos a possibilidade sim de trabalhar com tudo isso em conjunto. Aí o jovem encontra uma dificuldade. O jovem chega nos 25, 26 anos de idade. Aí o jovem vai para a palestra. Então ele está acostumado a ouvir um falando, depois o outro fala, a dar a ideia dele. De repente chega na palestra, nós temos 1 hora de fala ininterrupta, ou seja, sem parar. E o jovem fica assim, 20 minutos ele está atento. Aí vai passando 20, 22, 23, aí ele pega o celular e manda uma mensagem. Aí passa mais 30, 35, aí dá uma desligada. Isso não significa que o jovem não assiste palestra ou não gosta da palestra, mas significa que nós temos 2 ambientes diferentes de passagem de conteúdo. É engraçado, a FEB no passado, acho que tem 60 ou 70, não me lembro, fez uma listinha das melhores formas de aprender Espiritismo. Sabe qual que era o primeiro lugar? Palestra. Em primeiro lugar estava a palestra. Em segundo lugar, eu não me lembro. O estudo em casa. Em terceiro lugar, o estudo em grupo. Hoje, todas as teorias educacionais invertem essa pirâmide e mostram que não é esse o caminho. Valdir está dizendo que palestra é ruim? Pelo contrário, palestra é espetacular.
Palestra é a porta de entrada do indivíduo na casa espírita. Palestra é a possibilidade de consolo para aquele que está sedento de alguma coisa a mais. Mas para aprofundamento na doutrina, não há nada melhor do que o estudo em grupo. E aí, o jovem da mocidade está sequioso disso, sequioso de um grupo que ele consiga discutir. Por vezes, aos 25, 24, 26 anos, o jovem quer sair da mocidade e entrar no grupo em que ele tem isso. Mas os estatutos e regimentos mais firmes, mais enrijecidos, impedem que ele faça isso sem passar por uma série de elementos burocráticos. O jovem está ali em 18 na mocidade, tem 6 anos que o jovem está ali estudando, está aprendendo, está lendo as coisas em casa, e ele não pode ir para o grupo? Por vezes não. E a gente tem uma diáspora enorme. Eu não sei se já repararam na casa de vocês, mas eu vejo a quantidade de jovem que some com 22, 23, 24 anos. E para quem está mais tempo no trabalho, a quantidade de jovem que reaparece com 30, 32, 33. Isso acontece direto. Há pouco tempo, lá na casa espírita, teve uma volta, uns 2, 3, da época que eu comecei a frequentar a mocidade, tinha 14 anos. Quando eu tinha 16, eles saíram da mocidade e estão aparecendo de volta. Porque eles encontram dificuldade de continuidade nas casas, encontram dificuldade de encontrar grupos dentro dos quais eles se sintam como eles se sentiam na mocidade, com possibilidade de interação. E isso, além de ser a melhor forma de se aprofundar a doutrina, além de ser um ambiente que favorece o crescimento pessoal e a autonomia na busca do conhecimento, é algo que esse jovem está acostumado e que faz bem para ele enquanto jovem, enquanto adulto. E todo mundo que está aqui participa de grupos de estudo. E todo mundo sabe como que no grupo de estudo a gente vai muito mais além do que na palestra. Porque no grupo a gente lê um trechinho, começa a discutir. Aí discute, alguém lembra do negócio, alguém ensina codificação, alguém fala, semana que vem eu vou trazer um texto que eu não lembro de onde que vem. Aí na outra semana é o mesmo texto falando do trechinho da semana passada, e vai indo. O conhecimento se constrói assim. Assim que a gente consegue aprofundar aquilo que a gente tem de melhor. E em larga medida, é isso que o jovem está buscando na casa espírita. O jovem é ansioso demais, né? Então o jovem às vezes quer chegar e quer aprender tudo de uma vez. Aí ele tem que segurar também, né? Senão, se deixar o jovem fazer tudo o que ele quer, já era, a casa espírita vem abaixo. Porque ele chega, não, porque eu estava pensando aqui, eu quero fazer... A gente podia construir um teatro aqui, porque esse salão aqui tá muito feio. Então é o seguinte, põe uma cortina aqui. Aí a gente põe, sei lá, um sistema de som enorme lá fora, faz palestras, não sei o quê. Eu conheço um amigo que dá aula de circo. Bom, se deixar ele vai embora, né? Então tem que dar uma segurada também. E é preciso que a gente consiga conciliar as duas coisas. A jactância da juventude, a segurança daqueles que estão há mais tempo na linha de trabalho. Muito bem, quem que é esse jovem, afinal de contas, que aparece na casa espírita? O jovem aparece na casa com uma série de conflitos. Ninguém entra na casa espírita assim, estou andando na rua, aí eu comprei um cachorro quente, olhei, poxa, a casa espírita, vou ver o que está passando lá hoje. A casa espírita não é cinema. Quando o jovem entra na casa espírita, tem uma busca específica. E aí a gente cria um asterisco para refletir sobre uma coisa importante. Nas mocidades espíritas, ao menos de Juiz de Fora, a maior parte dos jovens que estão frequentando, trabalhando, envolvidos com o conhecimento, não são aqueles filhos de trabalhadores, mas aqueles que, em determinada idade da vida, se desiludem com outros movimentos religiosos, ou encontram dentro de si a necessidade de conhecer algo mais e procuram a casa. Então, embora tenhamos talvez 40% de jovens que sempre foram espíritas, nós temos também um grupo grande de jovens que chegam dentro da casa em busca de solução de problemas e inquietações íntimas. O corpo foi o primeiro que eu coloquei. Né? O adolescente está naquele momento de convulsão corporal. É o hormônio para um lado, é o hormônio para o outro, é o corpo mudando, é o jovem que de repente está engrossando a voz, aí de repente fala filho quando ele está conversando, porque ele não aprendeu ainda a controlar, né? A voz dele não está bem construída ainda. Então o jovem chega em convulsão. O jovem chega, às vezes, com um desejo sexual fortíssimo, que não sabe o que faz com ele. E aí ele vai na casa espírita, sei lá, tentar buscar uma forma de conter esse desejo. Ou às vezes o jovem chega na casa espírita procurando meninas ou meninos com os quais relacionar-se. Me falar que tem gente bonita ali naquela casa espírita, eu vou lá. Aí vai, né? Um amigo meu vai e diz que só tem menina bonita, e o jovem aparece. E o trabalhador da casa, não apenas o trabalhador da mocidade, mas o trabalhador da casa como inteiro tem que lidar com isso. Tem que lidar com o jovem que vai para lá buscando as coisas mais diferentes possíveis. Essa revolução do corpo do jovem tem que ser levada em consideração. O jovem, nesse momento da vida, ele tem impulsos extremamente
vou falar patéticos, vou explicar por quê. Patéticos no sentido de que são totalmente voltados da paixão. Então o jovem chora desesperadamente. O corpo dele precisa disso, né? Então faz um estudo bonito, termina o estudo, que Jesus esteja com vocês, e o jovem chorando desvairadamente. Ou então, quando o coordenador vai e chama a atenção do jovem, você não pode fazer isso, essa roupa não é adequada, olha a forma como você tratou o seu amigo. O jovem some um mês da mocidade. Não acontece isso? O jovem tem isso. Isso não pode nos impedir de fazer o que nós acreditamos que é certo. Mas isso tem que estar na nossa cabeça para nos lembrar como que eu tenho que lidar com esse indivíduo, como que eu tenho que lidar com esse espírito. Isso tudo não é só corpo, é também mente, mas estão tão interrelacionados que é até difícil de falar de forma desconectada um do outro. O futuro do jovem. Hoje, com 15 anos de idade, o indivíduo já está estudando desvairadamente porque tem BISM, que é o programa de ingresso seletivo BISM na universidade. Então, ainda mais um menino que está com 15 anos, eu quero fazer medicina, pronto. Quase não vai aparecer nunca mais na casa espírita, né? De vez em quando ele aparece lá, porque tipo uma pausa nos estudos, some de novo. Ao contrário, há jovens muito interessados no estudo, que estudam bastante e estão sempre na casa espírita. Mas todos eles estão inquietos com uma coisa, com o futuro. É engraçado, a gente deposita no jovem, isso é uma crueldade. Eu só entendi isso esse ano. A gente deposita no jovem a necessidade de escolher o seu futuro. O jovem tem que decidir o que vai ser da vida dele ali. Não tem não. O jovem tem que decidir o que vai ser nos próximos 4 anos da vida dele. Vai fazer a faculdade. Mas o jovem toma para si, e os adultos jogam para ele, a necessidade de construir a própria vida até os 23, 24 anos. Então a gente olha para o outro e não. Quando eu era mais novo, isso é engraçado, né? Tinha uns 13, 14, eu olhava a pessoa de 24, aí a pessoa casando, 24, 25 anos, a pessoa trabalhando um tempão, eu falava, não, mas ele é velho também, né? Tá na hora, né, de ver essas coisas. E é engraçado a imagem que a gente cria. Nós, espíritos imortais, que estaremos nessa encarnação 50, 60, 70, 80, 90, com os avanços da medicina, 100, 110 anos. Nós queremos que tudo fique pronto com 24, com 25. Antes dos 30 tem que estar com o emprego do meu sonho, com o doutorado pronto. Não é assim. E o jovem acha que é. O jovem chega desesperado, porque o jovem acha que tem que resolver tudo. O jovem chega na casa espírita, ele acha que ele tem que alcançar todo o crescimento espiritual dele em 2 anos. Então, em 2 anos, tem que estar pronto para ser presidente da casa e missionário na África. Isso não existe. Isso não existe. Isso é engraçado, né? Porque, como eu falei, não é só uma coisa que o jovem acha, mas uma coisa que a gente coloca no jovem como uma pressão. Engraçado isso. E essa inquietação do futuro só se soma uma à outra. Em vez de fazer isso, é preciso que a casa lembre esse jovem que ele é um espírito imortal, um espírito com provas, um espírito com inclinações, com necessidades. E que nessa terra, o que vale mais não é ser vitorioso aos olhos do mundo, desde a mais tênue juventude, mas ser vitorioso diante de si mesmo, a cada dia da nossa vida. Isso a casa espírita pode dar para o jovem. Depois nós temos a família. Rapaz, como chega jovem com dificuldade com a família na casa. O pessoal do SOS Família que sabe, né? Chega o pessoal que é adotado não consegue se aceitar, o pessoal que a mãe tem dificuldade de lidar com ele, o pessoal que tem parentes com usuários de drogas, de álcool e não conseguem lidar pacificamente com isso dentro de casa. E aí chega na casa e está procurando alguma coisa. Aí temos 2 movimentos. Primeiro, a mocidade que pode dar o apoio inicial. Segundo, o atendimento fraterno e a extensão desse atendimento, que é o psicológico, que pode auxiliar aquele jovem. A gente volta naquela ideia, né, que às vezes o jovem acha que ele é super-homem. O jovem tem que fazer uma casa espírita inteira dentro da mocidade. Não tem que fazer. O jovem tem que direcionar para o atendimento fraterno no momento que ele não der conta. Mas como é que o jovem vai saber se ele dá conta ou não? Vamos escutar um pouquinho mais a nós mesmos? Vamos escutar um pouquinho mais o que tem lá no fundo, o que a espiritualidade tem para nos dizer? Nós somos intuitos o tempo inteiro. Nós sabemos até onde nossa mão alcança. O nosso orgulho que às vezes nos impede de ver. É preciso trabalhar em conjunto com o resto da casa. E esse jovem que chega com dificuldade com a família vai ter um apoio muito mais profícuo dentro do departamento de assuntos de família do que se ele ficar apenas encerrado na mocidade. A casa é um todo orgânico e coerente. A casa não é um monte de espacinho, não. A gente volta sempre na necessidade de trabalho coletivo, trabalho em conjunto de todos os departamentos. As inquietações desse jovem. Quando eu coloquei ali inquietações, eu estava pensando em algo bem específico. Chega uma hora da nossa vida que a gente começa a pensar assim:
Mas, gente, e se eu morrer? Para onde que eu vou? Às vezes o jovem nunca pensou nisso, né? E meu pai, que já morreu, onde que está? O que eu tenho que fazer nessa vida para me dar bem na próxima? Né? O pensamento do jovem é mais ou menos assim, né? Ainda tem um pensamento de barganha. O que eu tenho que fazer aqui para me dar bem depois? Então eu começo a pensar essas coisas. Ah, você pipoca numa igreja, pipoca num grupo de religião, pipoca numa casa espírita. Quando ele pipoca nessa casa espírita, ele está em busca do que aquela doutrina pode oferecer a ele enquanto caminho para que ele diminua suas inquietações e encontre de fato um roteiro seguro. As inquietações espirituais desse jovem, na verdade, tendem a ser o maior motivo pelo qual eles procuram as casas espíritas. Por que você está aqui na casa espírita? Não, porque eu era de uma outra religião e chegou uma hora que eu percebi que aquilo não era verdade. Eu estou procurando outras verdades. Por que você está aqui na casa espírita? Porque meus pais nunca foram religiosos. Mas eu comecei a sentir que tinha necessidade disso. Aí eu vim aqui para ver o que tinha. Isso acontece. E aí, nesse momento, que a casa pode oferecer de melhor é a doutrina. O que a casa pode dar de mais puro, de mais profundo, de mais verdadeiro para o jovem é a doutrina em seu mais doce aspecto, que é o aspecto consolador. Isso a casa espírita tem para oferecer para o jovem. Aí nós temos a mediunidade. Esse é um ponto delicado, né? Que às vezes chega um rapinho de 15 anos, desesperado, vendo vulto em casa, ouvindo coisa, escrevendo coisa em outra língua, ali entra na casa espírita. Gente, eu quero que isso pare, pelo amor de Deus. O que faz com o menino desse? Aí o menino vira e fala, eu sou protestante, eu vim aqui só que eu quero que isso pare. Mais difícil ainda, né? Porque ele bloqueia, desliga isso em mim, como é que faz isso? E aí, o negócio aperta. Há casas, aí dois extremos interessantes, né? Há casas que o menino chega, não sabe nem o que é espiritismo, não estou vendo um monte de coisa, tudo bem, vamos a mediúnica. Então põe o menino na mediúnica e vamos ver o que dá, né? Aí deixa ele lá, o menino manifesta, escreve as coisas. Aí dá certo ou não dá certo, não sei. Aí cada casa que tiver experiência, pensa a respeito. Há casas que o menino chega desesperado e fala assim, tudo bem, então vai fazer o ERG. Mais nada. Então põe o menino no estudo sistematizado, aí ele está estudando, continua ouvindo vulto, continua caindo prato em casa, continua ouvindo vozes. Então foi engraçado, recentemente apareceu uma menina na mocidade, até ela conversou depois com o pessoal do departamento de mediunidade. Mas ela chegou na mocidade e disse, não, porque eu confio em muita coisa, sabe? Eu falei assim, não, agora eu vou parar de ouvir. Então eu concentrava e parava de ouvir. Aí de repente eu começava a ver. Aí eu via, não, tem que parar. Aí parava de ver. Aí me dava vontade de escrever. Então o menino bloqueava, um aparecia o outro, bloqueava, um aparecia o outro. E a menina foi descobrindo várias coisas sozinha, porque ela era de uma outra religião que não admitia esse tipo de prática. Até que apareceu na casa espírita. E da mocidade foi direcionada para outro departamento. Tá, Valdir, mas então o que faz? Se colocar, só jogar no ED e deixar lá não adianta, se só botar na mediúnica não adianta. O Raul Teixeira, uma palestra espetacular sobre mocidades espíritas que merece ser ouvida, assistida por todas as pessoas, ele diz que o jovem que chega nessas condições precisa de um acompanhamento quase pessoal. Precisa de alguém junto com ele para ir indo passo a passo para saber o que vai dar. Gente, a casa espírita é o único lugar nesse planeta que o jovem vai ter orientação adequada para a mediunidade. Se o menino chega explodindo de mediunidade e isso é negado a ele, onde que ele vai buscar? Ele precisa disso. Ele não pode ser só colocado dentro de um grupo, ele não pode ser só lançado em um ambiente em que ele, não sabendo controlar as faculdades, vai ter que lidar com elas. E esse acompanhamento quase pessoal é que vai dizer para a pessoa que o estiver acompanhando para o que ele está pronto para fazer. O Raul Teixeira chega a citar que o jovem pode estar estudando em casa o livro dos médiuns e está sendo arguído por essa pessoa que está junto com ele. Então ele vai aprendendo. É preciso fazer um grupo específico sobre aquilo, se ele está aprendendo e está estudando? Ora, se há alguém que controla isso, se há alguém que vê aquilo acontecendo, não. Claro, você não pode falar assim, assista o livro dos médiuns e acreditar que isso vai acontecer. É preciso que haja, de fato, um acompanhamento. Mas, deixar o menino de molho, né, anos, esperando para ver o que vai acontecer com a mocidade, pode fazer duas coisas muito sérias. A primeira, tirar o menino da casa espírita e levar ele sabe-se lá para onde. A segunda, fazer com que ele entre em colapso, de não conseguir lidar com aquilo e achar que jamais vai conseguir. Isso é muito triste. Algumas situações que eu vi nesse sentido, nem de jovens, mas de pessoas mais maduras, que não conseguiam lidar com a mediunidade e deixaram o movimento por isso.
eu não sei, eu não quero, acabou, eu não quero mais saber disso. Não sei como lido com mediunidade hoje, mas a dificuldade de lidar com isso foi o que tirou essa pessoa das listas do movimento. E é interessante olhar o seguinte: tudo que está ali, a Casa Espírita tem condições de oferecer uma contrapartida para auxiliar esse jovem. Os 5 pontos que estão ali, a Casa Espírita pode permitir que esse jovem receba a orientação e o caminho adequado. E a mediunidade, eu diria que talvez a Casa Espírita seja o único ambiente em que esse jovem vai ter condições de ter um caminho seguro por onde seguir. A casa negar isso, a casa fechar as portas para o jovem nesse sentido, é faltar com o trabalho, com a missão principal das casas espíritas. É impedir que o consolo e o esclarecimento chegue àqueles que vêm sedentos de alguma coisa a mais do que eles têm na vida. Isso é a missão da casa, para os jovens e para os adultos. Mais um. Então olha só, o que o jovem vai buscar nessa casa espírita então? Às vezes o jovem é extremamente pressionado com relação ao futuro, com relação à família, os pais, com relação aos amigos. Na casa espírita ele procura, em larga medida, um alívio dessas pressões. Ele entra, ele é bem recebido, ele recebe carinho e ele se sente à vontade. Isso é bastante interessante, esse aliviar das pressões. Às vezes acontece o contrário. Eu lembro que eu fiz um seminário em Cataguases sobre coordenação de mocidades espíritas. Aí foi bacana, porque a gente dividiu em grupos, falou assim: gente, montem um mês de programação para uma mocidade que está começando agora. E a gente deu diferentes alternativas, diferentes grupos de mocidade. Aí teve um pessoal que falou assim: olha, o primeiro dia vai ser sobre a família, para mostrar para o jovem a responsabilidade que ele tem em relação à família. Depois do segundo dia, eu não lembro bem os temas, mas vai ser, sei lá, sobre relação interpessoal, para mostrar para o jovem que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é engraçado como que às vezes a gente está lá para mostrar para o jovem como é que as coisas têm que ser feitas. Será que é isso mesmo que ele vem buscar? Ou será que ele vem buscar um ambiente em que ele se sente à vontade para que, na lide interpessoal, ele entenda como as coisas devem ser feitas? Será que ele procura alguém que fale, faça isso, isso, aquilo? Ou procura alguém que efetivamente lide com as pessoas com carinho na prática? Alguém que tenha respeito pelo próximo, para que ele possa pegar aquela atitude e interiorizar? Então, o jovem não quer mais pressão, porque o mundo lá fora está sinistro. O jovem quer acolhimento. Aí uma coisa bacana, o espaço de identificação que tem a ver com esse acolhimento. Já perceberam que jovem é um negócio engraçado, né? Você vê o jovem de camisa preta, com camisa de banda, pode contar que tem mais 3, 4 atrás, não é? Todo mundo do mesmo jeito. Aí tem um que pinta o cabelo de laranja, outro pinta de azul, outro pinta de, sei lá, cada cor diferente do outro. Então nós temos grupos que se formam para compor uma identidade tribal. Como assim? O jovem precisa entender o que ele é. Como ele não tem certeza do que ele é ainda, ele vai se acoplando a grupos para formar essa identidade. Então a menina entra no grupo daquelas que são mais patizinhas, começa a alisar sempre o cabelo, compra um celularzinho mais na moda. O menino entra no grupo do pessoal que joga bola, ele começa a malhar, começa a beber de vez em quando com os amigos, porque faz parte do grupo. Os jovens fazem isso. É uma fraqueza inerente ao jovem a necessidade de encontrar um grupo a se identificar. Gente, a mocidade não é um grupo a se identificar, não? Se eu tenho lá fora grupos de usuários de drogas, se eu tenho lá fora grupos de vândalos ou de pessoas menos felizes, será que a mocidade não é uma possibilidade para que esse cara se identifique e faça parte do grupo? Será que quando a mocidade sai do centro espírita e vai ao cinema juntos, não é um ganho para a vida interpessoal daquele jovem? Não é significar que aquele jovem não está fazendo uma série de outras coisas que hoje pais, mães, avós, tios têm medo de que aconteça? O grupo jovem permite ao jovem espaço de identificação. Isso é o que mais dificulta o jovem a sair da mocidade. Então, o espaço é muito bom. Eu não quero sair daqui não, porque aqui todo mundo é meu amigo. E aí talvez o pensamento, a reflexão em criar grupos de estudo para abarcar maiores grupos de pessoas saindo da mocidade seja importante. Há experiências em Juiz de Fora nesse sentido. A mocidade está ficando mais velha, acaba a mocidade, vão fazer um grupo de estudo. E começa uma mocidade para quem é mais novo. Ora, você mantém o espaço de identificação, você mantém o grupo funcionando, mas você muda o modelo, porque chega uma hora que tem que mudar o modelo de mocidade. Você não pode ter 35, 40 anos e continuar na mocidade sempre, né? Tem que, de alguma maneira, modificar o esquema que acontece. Mais um. Entendimento sobre como viver no mundo. Isso é bacana também. Porque às vezes o jovem está perdido, né? Ele não sabe, todo mundo faz isso, então ele vai querer fazer também. Todo mundo na minha escola
Joga tal coisa? Eu quero jogar também. Então o jovem vai avançando e fazendo coisas que ele não tem certeza se são boas ou são ruins. A casa espírita, por meio da doutrina e não por meio de doutrinação pessoal, consegue oferecer a esse jovem um caminho. Quanto mais o jovem compreende o que é o espiritismo, quanto mais ele compreende os meandros verdadeiros da revelação, quanto mais ele entende o que suas ações geram, o que está condicionando os seus atos, mais ele tem condições de viver no mundo de forma adequada aos princípios cristãos. E esse jovem procura isso na casa. Mais um. Consolo diante de perdas e sofrimentos. Tem muita gente que aparece na casa justamente porque morreu pai, morreu mãe, morreu irmão. Às vezes, até de situações mais dificultosas. Algumas pessoas procuram as casas porque um parente acaba de cometer suicídio. E aí vem a falta de sensibilidade, às vezes. Né? Vem o estudo de suicídio e a pessoa fala, porque a pessoa reviverá durante décadas o momento da morte, esvaindo o fluido vital que ainda permanecia em seu perispírito. A gente gosta disso, né? Tem uma morbidez, assim, às vezes, nos estudos sobre suicídio, né? A gente gosta. E é engraçado que isso está no Memória de Suicídio, no Livro dos Espíritos, não tem isso não. Fala que cada caso é um caso. As coisas são diferentes, as sensações são diferentes para cada espírito. Então, em vez de nós dizermos as condições, pensar nas condições que levam ao suicídio, a gente quer falar do que vai acontecer. Em vez de dizermos o que pode acontecer de positivo no plano espiritual, ou o que a nossa ação individual na Terra, a partir da prece, do pensamento, das ações, pode fazer como espírito, a gente quer citar alguém que ficou anos no umbral, chamando pela mãe, que não conseguia enxergar nenhuma luz. É preciso tirar essa morbidez do espiritismo. Eu lembro que tinha uma palestra uma vez, e tinha uma hora que a moça falava assim, ela até fazia com o corpo, né, foi bem bacana, e todos nós ainda estamos chafurdados no lodo da imperfeição humana. Olha só, é uma coisa, é ruim, né, saber isso, que a gente está no lodo da imperfeição humana. Quando o jovem vai na casa espírita, ele quer entender o que há de bom naquela doutrina. E não jovem só não, isso vale para todo mundo. Dificilmente tem alguém que tem um determinado prazer masoquista em ficar ouvindo, nossa, eu sou um espírito de trevas, eu vou ficar anos no umbral. Não. A mensagem da espírita é de libertação e consolação. É isso que esse jovem busca. E renovação espiritual. Às vezes ele nem sabe o que é isso que ele quer. Às vezes o jovem vai lá na casa porque ele está sentindo um negocinho que está faltando, que está ruim. Aí vai lá, vamos ver o que tem, né? E ele encontra a possibilidade de ser novo, de ser um homem renovado, de ser alguém que se reencontra. E é interessante, né? Às vezes o jovem chega na casa espírita tão empolgado, que ele vai lá, vai na mocidade. Um mês de mocidade ele está apaixonado. Já leu os espíritos, está lendo o livro dos médios, não tem que entender nada, mas está lendo o livro dos médios em casa. Aí ele entra no grupo de estudo. Aí vai na casa de segunda e quinta. Aí tem outra mocidade no sábado, vai no sábado também. Aí começa a participar do teatro, aí vai na quarta-feira à noite para ensaiar. Tem campanha do quinto domingo de manhã, vai no domingo de manhã. Aí ele descobre que tem que ele pode cortar legume no dia de fazer sopa. Ele vai na terça também, pode cortar legume. Então o jovem fica maluco, vai empolgando. Isso é positivo em um ponto e negativo em outro. Por quê? Quando o jovem faz isso, ele está em busca de transformação íntima. E ele tenta, a partir da mudança exterior, conquistar isso. É claro que isso é um processo importante. É legal como que os Espíritos falam isso. No livro dos Espíritos, no Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, narra que a mudança vem dos dois lados. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que mudar intimamente. Agora, esse jovem que quer renovação espiritual, precisa entender que os dois lados são importantes. Estar na casa trabalhando loucamente, que é o que ele quer fazer, mas dentro da sua própria casa, procurar a si mesmo, encontrar o que ele tem e o que tem que mudar nisso daí. Então, olha só, o que a casa espírita deve oferecer para esse jovem? O Herculano Pires, no livro espetacular que se chama Centro Espírita, fala que a missão primordial da casa é divulgar a doutrina espírita. Evidente para todos nós. Para que serve uma casa espírita? Para oferecer a doutrina. Então o jovem vai acima de tudo para isso. Vamos citar outras coisas, mas acima de tudo, o jovem vai lá com esse objetivo. O jovem vai para encontrar um espaço de vivência fraterna. Se na escola, por vezes, está na moda, tem bullying agora, né? Mas se na escola, por vezes, a gente tem relações que não são amigáveis, o colega que bate na cabeça do outro, a zombaria, na casa espírita esse ambiente não pode ser vivenciado. A casa espírita é um ambiente em que o jovem, via de regra, se sente em casa. Quando me perguntaram uma vez assim, eu tinha uns 15 anos, o
que você sente aqui na casa espírita? Eu lembrei da música de um programa que chamava Siga Bem Caminhoneiro. Vocês lembram desse programa? A música era: essa é a sua casa cheia de amigos para te ajudar. Vocês lembram? Eu sentia mais ou menos isso, porque era exatamente isso. A possibilidade de encontrar um espaço de vivência efetivamente fraternal e amigável. Os jovens de hoje não têm isso em todos os lugares. Os jovens de hoje encontram, em larga medida, animosidade, dificuldade nas relações, uma pressão até toda que se enquadra nos grupos. Por vezes o jovem acaba tendo que comprar coisas, que fazer coisas que ele não faria só para que ele seja integrado naquele grupo. E ali na casa espírita não. Ali na casa espírita, espera-se que seja um ambiente em que o jovem possa crescer a seu tempo, sem precisar de grandes saltos, etc, etc. Vou perguntar uma coisa. Era até 10 horas, né? Mas você pode mais um pouquinho, porque atrasou. Tá, acho que 15 minutos eu acabo. Tá? Ótimo. Beleza, então. Ótimo. Então vamos lá. Ótimo. Pode passar mais um. Então, ele procura trabalho, vivência do espiritismo e evangelho. A casa espírita, de alguma maneira, tem que oferecer para esse jovem a chabu e a tarefa. Como assim? O jovem está lá e ele está procurando trabalho. Aí, alguns estatutos e regimentos muito rígidos dizem que alguém só pode trabalhar na casa depois de 2 anos, estiver contribuindo e se, sei lá, fizer uma prova de espiritismo. Em São Paulo tem umas coisas assim: você chega na casa, faz uma prova aí. Bom, você caiu no céu e inferno. Céu e inferno e a Gênesis você não aprendeu ainda não. Então até as coisas até o nó do evangelho você está permitido para trabalhar na casa. Céu e inferno para frente não está não. Então, engraçado isso, É né? de bibliografia, gente. Tem Pois que é. dar a bibliografia já. Pois é, tem que comer edital, né? Edital para trabalho nas casas espíritas. E você coloca, né? O que você vai comprar? Você põe as obras básicas todas e uma outra subsidiária, né? Dependendo da casa, né? Tem um viés diferente. Essa casa trabalha muito com Joana, tem uns 5 da Joana para estudar, fazer a prova. A série psicológica toda. Série psicológica toda, né? O jovem está enrolado. O jovem, o adulto, todo mundo é enrolado, tem muita coisa dele. Bom, mas aí, vira e mexe, a gente faz isso, né? A gente tem endurecimentos que impedem o jovem e o adulto de trabalhar muitas vezes. E aí a gente lembra de Kardec falando como que as casas pequenas, como os grupos pequenos são ideais. Porque no grupo pequeno você está junto com o indivíduo, você sabe o que ele é capaz e o que ele não é. Você sabe onde você tem condição de botá-lo para trabalhar ou não. Na casa grande você não tem a menor noção, né? A pessoa chegou na casa, aí de repente trabalha na livraria, aí você nem sabe quem é. Oi, você nunca viu na frente, nunca viu na vida. Essa é uma dificuldade que pode ser gerida com boa vontade e com bons esforços para poder fazer o trabalho. Aqui, o jovem também precisa dessa chave da tarefa. Aí a gente volta: por que você falou de você no início, Valdir? Porque a casa que eu estive me ofereceu isso. E isso me possibilitou estar aqui até hoje. E não ter desejo nenhum de sair da casa que eu estou. A casa, desde o início, permitiu que eu fizesse algum tipo de trabalho. Assim como muitos outros jovens, tem jovens aqui que trabalham em suas casas. Inclusive, às vezes, são da mesma casa que eu. Há jovens rodando o movimento que fazem diversas coisas. Há jovens ocupando cargos importantes dentro das casas, sem a importância do cargo, porque o cargo é de menos, mas fazendo trabalhos importantes, fazendo trabalhos que conseguem levar à frente. Há jovens com gás para fazer um trabalho que eles estão com desejo, com vontade de fazer. E adultos também. Aí que é preciso que os dois consigam trabalhar juntos. Aí a gente vai lembrar desse personagem aí, né? Você consegue identificar o que é a foto? Uma pintura antiga, né? Que é famosinha. Esse é o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, né? E fala assim: ô Jesus, ouvi falar que está rolando uns negócios aí de reino dos céus. Eu queria que você me desse os macetes. Como que eu faço para entrar nessa parada aí de reino dos céus? Ele fala: é só seguir os mandamentos. Jovem é mais engraçado, né? Jovens falam assim: não, você só tem que conhecer bastante sobre, não sei, perispírito, tem que estudar bastante sobre perispírito. Eu falo: não, mas eu já sei sobre perispírito, nunca leu nada sobre isso, né? Escultura na velocidade, ele acha que ele sabe. O jovem rico fez a mesma coisa. Não, eu já cumpro os 10 mandamentos, então tá tudo tranquilo, o que mais que eu tenho que fazer? Jesus fala: pega tudo que tens, vende, dá o dinheiro aos pobres e me segue. Aí o jovem rico: faz o seguinte, tem uma corrida que eu tenho que participar na minha cidade, de bico, então eu vou lá, dou uma corridinha, depois eu vejo tudo. Quem leu Amélia Rodrigues posteriormente, percebe que esse jovem rico morre, desencarna durante a corrida. E a gente lembra que quando Jesus fala com ele, ele diz: não posso esperar
Esse é o momento para você. Gente, na casa, tem tantos momentos acontecendo, tanto trabalhador faltando, mas a gente quer segurar. Não, tem que esperar, não, tem que esperar. É claro que a gente tem que ter cuidado, mas tem que confiar também que os trabalhadores que vêm estão ali por algum motivo. Ninguém chega na casa espírita por acaso, não. Porque eu falei, ninguém acha, não, o que está passando ali na casa espírita só. Não, isso não existe, não. Quem está na casa espírita está ali por um motivo. Nós vamos errar direto. A gente vai errar impedindo que ele trabalhe ou permitindo que ele trabalhe demais. Mas que nós erremos buscando fazer o melhor. Porque isso é importante. E que todos nós somos jovens ricos em alguma medida, né? A gente pode ter 60 anos, mas somos jovens ricos cotidianamente. Então, peraí, espera um pouquinho, que eu tenho que resolver o negócio e daqui a pouco eu volto para trabalhar. Todos nós precisamos do amparo que é a oportunidade de trabalho. Pode mais um. E a gente lembra do Raul Teixeira, que fala para nós do que o jovem tem que fazer na casa. Ele tem um vídeo espetacular, uma sequência, né, chama Isso Não É Espiritismo, vocês conhecem? É um espetáculo, são 22 minutos em que ele critica algumas coisas que acontecem no movimento. Tem um sobre juventude. Nesse vídeo ele fala assim: colocar o jovem para fazer teatro, para fazer música, para entregar panfleto na porta, para carregar peso, fazer campanha do quilo. Isso é muito bom para o jovem. Mas enquanto a casa só oferecer isso a ele, ela estará fazendo uso da mão de obra jovem, mas não estará fazendo espiritismo. Isso é tão forte, é tão bonito. E vem de Raul Teixeira, um dos personagens mais respeitáveis do nosso espiritismo. Raul Teixeira tinha 16 anos quando entrou na casa espírita. Raul Teixeira sabe o que é ser um jovem de mocidade. E é muito importante perceber isso. É alguém que sai da mocidade para o trabalho espírita a nível internacional. Alguém que sai da mocidade para o trabalho espírita com todo o coração, com todo o seu entendimento. Raul conta que quando tinha uns 18 já tinha lido a biblioteca inteira da casa. Então, ele é um caso à parte, né? Ele é um pouquinho diferente, né, dos jovens que a gente tem hoje que gostam mais da internet do que de ler os livros espíritas. Mas o Raul Teixeira deixa claro que o jovem tem que se inteirar sim de outras atividades da casa. Mais uma vez, voltando à palestra sobre unidades espíritas feita pelo Raul Teixeira, ele cita desde o passe e a coordenação de um grupo de estudo, desde que o jovem esteja preparado para tal. E como é que a gente sabe se o jovem está preparado? Como é que a gente sabe se o adulto está preparado? Não é observando, conversando, pensando, refletindo juntos? É assim também para o jovem, que é o espírito imortal encarnado. Rola mais para nós. Pode ir. Esses aí são Pedro e João. Pedro ali, pensativo, né? Mais à vossa esquerda, e João mais para cá. Vamos começar a pensar um pouquinho nesses dois personagens do nosso cristianismo para repensar o nosso trabalho nas casas. Pedro foi pedra e pastor. Pedra, porque foi ele que foi, por assim dizer, o centro da construção desse cristianismo primitivo. Pastor, porque em determinado momento, também cuidar daqueles que estavam à sua volta, os seus discípulos chamavam de pai. Toda a sua volta chegavam e falavam pai, em vez de chamá-lo de Pedro. Porque ele conseguiu abarcar todos aqueles à sua volta, com a sua experiência, com a sua vivência, com aquilo que ele havia aprendido com a vida. Nosso Pedro era o mais velho dos apóstolos. Ele tinha, sei lá, muitos anos, eu não lembro certinho quantos eram não. E era um pescador simples. Então ele era um tipo de pessoa, 40 anos. Ele tinha 40 anos quando ele, muito obrigado, quando ele encontra Cristo. E era um pescador simples, alguém que não tinha muita instrução, tinha lá as suas dificuldades. Então, quando ele encontra Cristo, ele já é alguém mais adiantado em idade, gente, 40 anos é coisa pra caramba naquela época, tá? Não custava ter 30 anos e morrer de cara, não. O negócio lá era faca na caveira. Hoje, 40 anos, tá começando a vida, tá tranquilo. 40 anos tá muito jovem para certas coisas. 40 anos na época do Pedro, rapaz, o negócio estava bem adiantado já. E Pedro, nessa idade, tendo perspectivas muito manuais de trabalho, se vê diante de alguma coisa que é renovada completamente. É difícil, né? Quando a gente faz a mesma coisa há muito tempo, tem que mudar tudo. É difícil quando a gente faz a mesma coisa há muito tempo, aí aparece alguém e fala, vamos fazer diferente. A gente quer segurar, né? Mas isso aqui é meu, eu sempre fiz assim. Essa é uma das maiores dificuldades de Pedro com Cristo. Passa mais para nós. Porque é engraçado que o Pedro não conseguia entender Jesus. Porque Jesus nos falava para Pedro assim, Pedro, ou melhor, para todos, é necessário que o Filho do Homem padeça. Jesus trazia uma espécie de revelação que era muito dura para Pedro.
E Pedro ficou bravo, falou assim, não, você pode parar com isso. Pedro fica revoltado com Jesus, manda ele parar de falar essas coisas, que isso está errado, você não vai perecer não, a gente vai cuidar de você. E Jesus tem que dizer, afasta de mim, Satanás, no caso, o inimigo, a tentação, né? Porque Jesus precisava daquilo. E Pedro não conseguia entender, aquilo era novo para Pedro. E o novo sempre nos desestabiliza. Jesus contava a parábola. Pedro, para mim, é o meu apóstolo favorito, tá, gente? Jesus contava a parábola e vinha Pedro e falava assim, Jesus, não entendi nada. Que negócio é de semente aí que você está jogando? Ele era muito autêntico, ele era inteiro com Cristo. E aí ele era ensinado. Olha, eu quis dizer isso. Pode passar mais um. O Pedro é engraçado, né? Porque ele parece que é o que mais ama Jesus. A impressão que eu tenho quando eu leio os evangelhos é que quem mais oferta amor para o Cristo é o Pedro. Porque parece que Pedro tinha uma vida inteira. E ele foi o que teve mais dificuldade de largar aquela vida para seguir o Cristo. E o fez. Então, na hora que Jesus está, lá na última ceia, que foi o primeiro quadro que nós usamos aqui, na nossa apresentação, ele diz, até amanhã, um de vós irá me trair. Aí Pedro levanta, bate na mesa, eu não vou trair de jeito nenhum. Quer mostrar, eu estou contigo, Jesus. Jesus fala, não vai me trair mesmo não, mas até o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro fica chateado com aquilo, pô, vou negar 3 vezes. E aí quando Cristo é Pedro, aborda-o 3 vezes. Você estava com aquele Galileu? Não conheço. Você não era um dos 12 que acompanhavam o Nazareno? Não sei quem é. Você não era um daqueles que pregavam uma coisa de reino dos céus? Não, de jeito nenhum. E o galo canta. No Evangelho de João tem um versículo que para mim é o mais triste do Novo Testamento todo. Bom, não li o Novo Testamento todo não, mas a parte que eu li do Novo Testamento. Fala assim, e Pedro chorou amargamente. Que ali Pedro vivencia toda a fraqueza do seu ser, toda a fraqueza humana de que queria entregar tudo pelo Cristo, mas não foi capaz de fazer. Qual passar, João? Ao mesmo tempo, é esse Pedro que depois que o Cristo retorna do reino dos mortos, é abordado por Jesus. Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E aqui o título de pastor começa a delinear. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro estava chateado, né? Pô, já falei que eu amo, Senhor. Amo pra caramba. Ele fala, Pedro, tu és pedra, e é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Igreja aqui tem um sentido de comunidade, a palavra latina é eclésia. E exatamente uma comunidade que é a nossa casa espírita. Nossa casa espírita é uma comunidade que deveria ser coletiva, de trabalho em comunhão. É nas mãos de Pedro, desse homem cheio de pecados nas costas, desse homem cheio de erros, desse homem tão preso a uma série de coisas que ele faz errado, desse homem que o negou. É na mão desse homem que o Cristo põe a direção do movimento. E isso não é à toa. Ele encontra em Pedro a fortaleza e a experiência para tocar à frente do movimento. E aí nós temos João. O João é chamado de trovão apacentado. Eu acho lindo isso. Porque o trovão é uma coisa que não tem nada de apacentado, né? Trovão é uma coisa que chega destruindo tudo, né? E ele é um trovão que é apacentado. E a gente pensa exatamente naquele jovem que chega na casa espírita, maluco, quer fazer tudo, quer trocar tudo, quer virar as coisas de cabeça para baixo. Mas ele se torna apacentado com a vivência, a prática e o estudo do Evangelho da doutrina. A gente pensa naquele jovem que quer mandar geral, quer resolver tudo, mudar tudo, quer ganhar dinheiro, quer fazer um prédio novo. Mas aquele jovem que entende depois, com o tempo, o que é mais importante. Ele é o mais jovem dos apóstolos que Cristo traz para perto de si. E então tem que querer ser o melhor, né? O jovem tem essa coisa, né? Ah, eu quero ser o mais legal, quero ser mais aquilo. Então às vezes ele está conversando e está discutindo quem que vai ser o melhor no reino dos céus. Sempre tem discussão assim, João está no meio, tá, gente? Ah, quem que vai ser o melhor no reino dos céus? João está lá, está querendo ser o melhor. Aí Jesus chega e tem que falar, né? João, melhor no reino dos céus, maior será aquele que for menor na terra. E aí o João pegar o olho. É preciso deixar o homem ciente disso. Porque a megalomania é positiva no sentido, agora está empolgado, mas isso tem que ser cuidado. É preciso apacentar os trovões que chegam a casa. Ele chega para Jesus e fala assim, olha, eu quero sentar do seu lado no reino dos céus. Aí Jesus olha para ele, você não acha que você está querendo demais não, João? Você acabou de chegar no bonde, quer sentar na janelinha? Vamos devagar. É o jovem que chega e fala assim, eu quero fundar um departamento novo.
Calma, vamos estudar espiritismo primeiro? Vamos devagar? Às vezes chega um jovem muito engraçado na casa espírita, que eu queria fazer um grupo de estudo com médicos para poder estudar ectoplasma. Tem um monte de estudo assim já, vou te recomendar os livros. Já tem? Já. Então tá. E para pegar o livro para estudar nada, né? Acontece, a gente chega empolgado, quer fazer uma coisa nova. Já tem feito. Então vamos pegar o que já tem feito primeiro. Nós vemos a necessidade de João de estar perto do Rabi. Eu acho isso muito bonito também. Quando a gente tem a última ceia, e ele fala, um de vós vai me trair essa noite, a atitude de João é deitar a cabeça no peito de Jesus. E diferente de Pedro se acredita muito seguro de si. Ele fala, não vou trair. O João não. O João é jovem, ele não sabe o que vai ser. Então ele deita a cabeça no peito de Jesus e fala, serei eu, Rabi. E aqui eu vejo duas coisas muito bonitas. O reconhecimento objetivo da fraqueza, de saber, não ter certeza de que ele vai trair ou não. E o outro, o toque no Cristo. O jovem precisa abraçar, o jovem tem que pegar no outro, tem necessidade de pegar no outro. Isso João mostra com o Cristo ali. Na crucificação não tem homem nenhum, só João. João é o único homenzinho que está acompanhando o processo. E os apóstolos todos desapareceram, está ele, está Maria. E acontece uma coisa muito interessante, Jesus está na cruz e ele vê o discípulo amado, que é João, e vê Maria. E ali há algo muito forte, porque ele diz, Maria, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Se a gente parar e pensar que o Cristo concedia a João o cuidado daquela que o gerou e cuidou de si, tinha a importância de João, do moleque na época, um jovem, extremamente jovem, que estava ali com a necessidade de cuidar da mãe do Cristo. No final do Evangelho de João ainda, ele diz ao discípulo amado, pois tu viverás para contar o presente e o futuro das coisas. É o João quem escreve o Apocalipse. É João quem escreve talvez o mais belo dos 4 evangelhos. O Evangelho joanino é o único evangelho que fala do Consolador prometido. É o único que fala daquilo que de alguma maneira nós vivenciamos hoje. Isso está em João. E o Cristo confia essa missão para ele. E nós temos aqui, unidos numa mesma missão, o mais jovem e o mais velho do cristianismo, o mais jovem e o mais velho dos 12 que estavam com Cristo, trabalhando o tempo inteiro juntos, trabalhando o tempo inteiro em diálogo, trabalhando o tempo inteiro, não por si mesmos, não pelos seus egos, não para se tornarem melhores do que o outro aos olhos da sociedade, mas trabalhando juntos pelo trabalho do cristianismo. Eu vou terminar com um poema, né? A pessoa forma em letras, ela fica com um pouco de dificuldade de se desvencilhar da poesia, só para a gente repensar o papel do jovem, o papel do adulto, em alguma maneira, em todo esse processo de trabalho. Não digas, este que me deu o corpo é meu pai, essa que me deu o corpo é minha mãe. Muito mais teu pai e tua mãe são os que te fizeram em espírito, e esses foram sem número, sem nome, de todos os tempos. Deixaram rastro pelos caminhos de hoje, todos os que já viveram e andam fazendo de dia a dia, os de hoje, os de amanhã. E os homens, as coisas todas silenciosas, a tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. O teu mundo não tem polos, e tu és o próprio. Isso é Cecília Meirelles, e nos faz refletir o como que cada um de nós é feito por pais e mães infindáveis, o como que cada um de nós, nos nossos gestos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, temos junto conosco a influência de espíritos encarnados e desencarnados que estão junto de nós há décadas, há dias, há milênios, que em cada ato das nossas vidas nós estamos compostos por uma série de influências que nós recombinamos para formar nossa identidade, mas que são de todas as épocas e de todos os tempos, que tanto o jovem quanto aquele que é mais velho carrega dentro de si, intrinsecamente, tudo aquilo que viveu, todas as palavras que ouviu, todos os gestos que realizou nas encarnações pregressas, e que hoje estamos aqui para trabalharmos e aprendermos todos juntos, em prol de um cristianismo melhor, em prol de um mundo de regeneração, que virá apenas pelo exercício das nossas mãos. Muito obrigado e até daqui a pouco.